da sua equipe de obreiros, desta linda igreja. Que Deus continue abençoando todo o departamento de mocidade e adolescentes. Graças a Deus pelo convite. Que Deus continue abençoando vocês em nome de Jesus. Livro do Êxodo, capítulo de número 19. Se acharem, amém. Amém. Fazemos uso do texto que diz assim, versículo 1. E ao terceiro dia do mês da saída dos filhos de Israel, da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se de frente do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel: Vós tem visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardar o meu conselho, então sereis minha propriedade peculiar, dentre todos os povos da terra, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas palavras falarás aos filhos de Israel. E você diz amém? Amém. Muito obrigado por ter ficado de pé, podemos assentar nesta noite. Eu quero pregar nessa noite subordinada à temática Israel, escolhida de Deus. A Bíblia se divide em dois períodos: Antigo Testamento e Novo Testamento. A palavra Bíblia vem do grego biblion, que na sua etimologia significa pequena biblioteca. Quando nós olhamos para a estrutura bíblica, nós vamos perceber que de fato ela faz jus ao seu nome. Haja vista que do livro do Gênesis ao livro de Apocalipse são 66 livros canonizados. Quando nós olhamos para a teologia, a estrutura veterotestamentária, nós vamos perceber que o propósito e o plano de Deus se discorre nos primeiros livros da Bíblia Sagrada e no todo o decorrer da história veterotestamentária. A Bíblia, ela possui um propósito, a Bíblia, ela possui uma direção. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós precisamos entender o que Deus está falando por intermédio da sua palavra. Quando nós olhamos para o livro do Gênesis, nós vamos perceber que o livro do Gênesis, de fato, ele já está transliterado, que significa princípio, início. Quando nós olhamos para o livro do Gênesis, capítulo 1, nós vamos perceber que Deus, pelo poder da sua palavra, ele começa a criar e estabelecer, e colocar em ordem a terra, os fundamentos. Deus faz a criação. E eu sou apaixonado pelo capítulo 1, porque quando nós olhamos para o capítulo 1, nós vemos o propósito de Deus em criar e formar o homem. E qual é, pregador? Quando nós lemos o capítulo 1 e o capítulo de número 2, nós vamos perceber que existe um propósito. E o propósito não era somente de Adão lavrar sobre a terra. Não. O propósito maior já foi cantado aqui nessa noite, já foi dito pelos que me antecederam. É um propósito de comunhão e relacionamento com o homem. Deus cria o homem com um propósito, eu repito, e qual é? É o propósito da comunhão, do relacionamento, da intimidade. Porém, todos nós somos sabidos do contexto, que o capítulo de número 3, ele é manchado e marcado. Por quê? Porque o pecado ele é entronizado no DNA do homem, uma vez que o homem faz aquilo que de fato Deus disse que não era para ser feito. E você sabe tanto quanto eu da história. A Bíblia diz que a serpente engana Eva, ela dá o fruto a Adão come, e ambos os olhos se abrem, e eles têm conhecimento entre o bem e o mal. O Dr. Martin Lloyd-Jones se destaca que o capítulo 3, ele é manchado, mas também tem um propósito. E qual é? Ele é marcado pela redenção. Repita comigo, redenção. Se você observar, o capítulo 3, ele é marcado pela queda, mas também ele é marcado pelo levantar de Deus do homem. Uma vez que Deus, com o seu poder e a sua eternidade, ele poderia ter refeito tudo novamente, mas ele não faz isso. E glória a Deus por isso.
Sabe por quê? Porque a vida de Adão se parece muito com a nossa. Pregador, eu não entendi, eu te explico. Deus nos chamou para um relacionamento, mas quantas vezes nós, como jovens, homens, moças do Senhor, quebramos o relacionamento, falhamos com Ele, e talvez alguém olhe e diz: acabou a história, não tem mais jeito, e Satanás aplaudindo e rindo, penso eu. Mas vem Deus lá no jardim, quando Adão errou, quando Adão falhou, ele escuta os passos de Deus e ele sente vergonha. Sabe por quê, mocidade? A única coisa que o pecado faz é nos colocar em vergonha de Deus e nos afastar da presença dele. Mas quando Deus se apresenta no jardim, Adão escuta os passos de Deus e a primeira coisa que ele faz é se esconder da presença de Deus. Mas quando ele está se escondendo da presença de Deus, o meu coração se aquece. Sabe por quê? Porque tem um Adão escondido, mas tem um Deus no cenário que está procurando esse Adão que está escondido. Ai, não sei se você está entendendo, mas existe esperança para os Adão caídos da nossa geração. Sabe por quê? Porque tem Deus procurando por Adão, tem Deus clamando por Adão. Deus levanta o homem. Isto prova que Deus fez o homem para o seu relacionamento. Só que tem um detalhe: não dá para entrar diante da presença de Deus de qualquer maneira. Como foi apresentado aqui, Ele é santo, e aqueles que o adoram e servem em busca precisam também estar em santidade. E o que é santidade? A expressão santidade não é perfeição, mas a palavra santo vem do hebraico kadosh, que significa separado. Então olha para cá, Deus não quer um povo perfeito, mas Deus ele quer um povo separado. E aqui o meu coração se aquece. Sabe por quê? É por isso que nós, como igreja do Senhor, somos diferentes. Por quê? Porque nós somos separados daquilo que o mundo tem e oferece para nós. Agora, para ter um relacionamento com Deus, é necessário, Adão, santificação. E o que é santificação? É ser separado. É ser separado para a glória e relacionamento com Deus. Porém, quando nós olhamos para o decorrer da história, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, ele se levanta em Romanos capítulo 3, versículo 23, para dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Um comentarista da Bíblia Pentecostal, William Volk, ele se levanta para dizer que o capítulo 3, após a queda, o pecado ele vem como uma avalanche, a qual todos aqueles que nascem estavam sendo contaminados. Sim, pecando contra Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, capítulo de número 2, ele tem uma visão daquilo que aconteceu e o que ele viu. Ele diz que Cristo nos vivificou estando nós mortos. Por quê? Porque uma vez que o pecado entrou na humanidade, ele causa morte a todos os seres, morte espiritual, aonde o homem perde a sensibilidade da presença de Deus. E todos que vieram após Adão, se você perceber, você vai ver que eles erraram diante da presença de Deus, a ponto de que no capítulo de número 6, Deus olhando do céu para a terra, está lá, depois você lê no texto, você vai perceber que a terra estava contaminada, e Deus olhando, e com a intenção de destruir e acabar com tudo, o texto diz que achou Deus graça ao homem por nome de Noé. E quem era Noé? O texto diz que Noé era varão justo, reto e íntegro na sua geração, porque Noé andava com Deus. Isso tudo aqui é interessante nós falarmos nessa noite. Sabe por quê? Porque Noé, ele viveu uma geração corrompida, a qual homens, mulheres, não queriam viver diante da presença de Deus. Mas o texto vai dizer que Noé, ele andava com Deus. E sabe o que é interessante? Que mesmo diante de uma geração corrompida, mesmo diante de uma geração perversa, o texto diz
que Noé andava com Deus. Aí, irmão, eu fiquei pensando, como que Noé, na sua geração perversa, corrompida, ele permaneceu andando com Deus? Fico pensando que talvez alguém chegava para Noé e dizia: Noé, vamos pro bar, vamos beber, vamos prostituir. E Noé dizer: vou nada. Por que, Noé? Porque eu ando com Deus. E isso mexe comigo, sabe por quê? Porque mesmo diante da geração corrompida, Noé andava com Deus. Eu aprendo algo interessante, que dá para a gente andar com Deus, mesmo em uma geração corrompida. Você está entendendo, jovens, moças e igreja do Senhor? Mesmo em uma geração que muitos estão se voltando contra Deus, dá para a gente continuar servindo a Deus. Dá para a gente continuar adorando a Deus. Mesmo em uma geração em que muitos estão se virando contra Deus, dá para a gente levantar e dizer que a gente anda com Deus. Dá para a gente bater no pé e dizer: nós somos uma geração que decidiu e escolheu andar com Deus. Foi o que Noé fez. Ah, irmão, Noé, mesmo em uma geração corrompida, eu fico imaginando a diferença que esse homem não causou na sua geração. Porque todo mundo olhando para ele e fazendo tudo aquilo que é errado. E dizendo para ele: vamos embora. E ele dizendo: vou nada. Por quê? Porque eu ando com Deus. E quem anda com Deus sabe que não dá para negociar o relacionamento. Quem anda com Deus sabe que não dá para viver com dois pensamentos. E a história continua. Deus, Ele quer o relacionamento com o homem. E prova disso está em Gênesis capítulo de número 12, na continuação da história da humanidade. Quando Deus, Ele pega um homem e faz uma promessa para esse homem. E Deus disse que da descendência desse homem, Ele faria uma grande nação. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 22, 21, que a promessa se cumpre e nasce Isaac. A história continua, nasce Jacó. E em Gênesis capítulo 32, o texto nos mostra que Jacó não volta em Jacó. Ele tem um encontro com a presença de Deus. O anjo toca na sua coxa e pergunta para ele qual é o nome dele. Ele diz Jacó, e o anjo diz: a partir de hoje chamarás Israel. Deus estava estruturando, formando uma nação com a sua identidade, para que todo o povo olhasse para Israel e sabesse quem era Deus. Deus, Ele faz um povo a sua imagem, colocando a sua identidade. Quando nós olhamos para a história bíblica, nós vamos perceber que o livro do Êxodo, ele é fundamental na nossa teologia. Sabe por quê? Porque o livro do Êxodo é a personificação da queda, da redenção, da escravidão para a libertação, para o cativo, para aquele que estava cativo e para aquele que agora está se relacionando com Deus. O livro do Êxodo, ele nos marca. Por quê? Porque Deus aparece e faz uma aliança com o povo, revelando a sua identidade e mostrando àquele povo que Ele não queria somente libertar aquele povo que estava cativo, mas que Ele também queria um relacionamento com aquele povo. O livro do Êxodo, capítulo 1, nos mostra Israel cativa, sofrendo sobre o jugo de Faraó, sofrendo na mão dos inimigos. Mas tem um detalhe: esse povo que estava cativo é o povo da promessa, é o povo que carregava uma promessa da parte de Deus. Deus ouviu esse povo clamando no Egito e levantou Moisés. E você sabe tudo quanto eu, que com um forte braço forte, Deus entra no Egito através da vida de Moisés.
aquele povo que estava há mais de 400 anos cativo e escravizado, agora eles têm um fio de esperança. E qual é? Eles escutam uma renovação da promessa, a qual Deus estaria cumprindo aquilo que ele havia prometido para Abraão, que daria ao povo uma terra que mana leite e mel. O povo que estava cativo, ouvindo esta palavra, eles se alegram. No capítulo de número 12, Deus cumpre. Eles saem do Egito, eles vão caminhando sentido a terra prometida. Quando nós chegamos no capítulo de número 19, ao divisor de águas. Por quê? Porque se no capítulo 1 ao capítulo 18, Deus estava trabalhando a libertação desse povo, no capítulo 19, Deus chama Moisés para cima do monte. E Deus começa a falar com Moisés. Moisés, pergunta para esse povo aí, se eles têm visto o que eu fiz aos egípcios, como levei esse povo sobre asas de águia e trouxe a mim. Olhe para cá para você entender. Deus está no Sinai. Deus se revela no Sinai. O Sinai agora se torna o trono de Deus. Por quê? Porque não foi o homem que subiu até Deus, mas foi Deus que decidiu descer até o homem. Quando o povo está no Sinai acampado, pensando agora, acabou, não tem mais Egito, não tem mais Faraó, não tem mais inimigo, agora nós estamos livres. Deus se apresenta. Por quê? Porque o propósito da libertação continua. E qual é agora? Relacionamento. Olha para você entender. Deus fala assim com Moisés: Moisés, você vai perguntar para esse povo aí se eles têm visto o que eu fiz aos egípcios, como que eu cuidei de Israel, e como asas sobre águia eu trouxe eles. E tem um detalhe: eu trouxe eles a mim. E isso aqui mexe comigo. Sabe por quê? Porque Deus estava dizendo para aquele povo: eu desci no Egito, libertei vocês, mas não foi somente para dar uma terra prometida, não. E qual é o propósito do Senhor? É trazer vocês até mim. Oh, glória! Pregador, o que você está querendo dizer? Que Deus, quando Ele foi no Egito e libertou Israel, não foi somente para entregar a eles uma terra que manda leite e mel, não. Deus tem um plano maior, e qual é? Relacionamento. Então eu não sei se você está entendendo, mas o dia que a graça entrou no teu Egito, ela não só te libertou para te dar um nome escrito no livro da vida e te levar para o céu. Não! Deus te libertou do Egito para você se relacionar com Ele, para você viver uma vida de comunhão com Ele, para você entrar num culto como esse e entender que se a trombeta soar agora, você tem eternidade, mas que se não soar, você pode se relacionar com a presença dEle, sentir a graça dEle, ser tocado pela glória dEle. Aleluia, Jesus, aleluia, glória a Deus. Aí Ele disse para Moisés, diz para eles: eu trouxe eles a mim. Por quê? Porque eu quero me relacionar com eles. Eu quero uma comunhão com eles. E olha o versículo de número 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardar o meu conselho, então serei minha propriedade peculiar dentre todos os povos da terra. Aqui Deus está revelando duas verdades. E qual é? Deus quer o homem no relacionamento, mas eu já disse, não dá para vir se relacionar de qualquer jeito. Não dá para vir e achar que está servindo Deus e está servindo de qualquer maneira. Deus diz por intermédio de Moisés que tem uma condição no texto. E qual é a condição?
seriam propriedade peculiar dentre todos os povos da terra. Meu irmão, não sei se você está entendendo, mas isso se aplica à vida da igreja. É como se Deus, por intermédio de Cristo, estivesse intermediando com Moisés e dizendo para nós que nós somos a igreja eleita, que nós somos a nação eleita dele, mas tem uma condição no texto, e qual é? Nós precisamos ouvir a voz dele. Então, detalhe, não dá só para ouvir, não, tem que viver. E talvez seja aqui um dos maiores desafios da nossa geração. E qual é? Voltar a ouvir a voz de Deus. Talvez aqui seja o maior desafio da nossa geração. E qual é? Ouvir a voz de Deus. É por isso que o apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo de número 2, versículo de número 14, ele diz: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o? Perceba, nós nunca teremos vitória sem antes a palavra não estiver em nós. Nós precisamos da palavra. Para quê? Para vencer o maligno e permanecer de pé no relacionamento com ele. É por isso que Tiago, no capítulo 1, versículo 22, se levanta para dizer: meus irmãos, não sedes apenas ouvintes desta palavra, mas sedes praticantes, porque todo aquele que ouve esta palavra e não a pratica, assemelhará ao homem sensato, que contemplou o seu rosto diante do espelho, e quando saiu já não se livra da sua aparência. Olha o que é que Tiago está dizendo: que não dá para a gente entrar aqui dentro, ouvir a palavra e não viver. Por quê? Porque todo aquele que ouve a palavra, mas não guarda e não vive, é semelhante ao homem sensato, tem aparência, mas não é. Você está entendendo, mocidade? O que nós precisamos é voltar a ouvir a voz de Deus. E não só ouvir, mas fazer como o salmista no Salmo 119, verso de número 9. Quando ele diz: Senhor, como purificará o jovem o teu caminho? Aí no versículo de número 11, o Senhor fala com ele. No versículo de número 10, o Senhor fala com ele, observando e fazendo conforme a palavra. Aí ele entra no verso 11 e ele começa a dizer: Senhor, eu escondi no meu coração a tua palavra. Para quê? Para eu não pecar contra ti. O que nós precisamos é voltar a ouvir a voz de Deus, aguardar aquilo que Deus tem falado conosco. Para quê? Para a gente continuar sendo propriedade peculiar dele. Aí, irmão, e eu vou falar aqui nessa noite, nós como igreja do Senhor, nós precisamos entender que o Evangelho confronta. E nós precisamos fazer aquilo que o apóstolo Paulo diz: examinar nós mesmos para pensarmos e entendermos o que é que está acontecendo conosco nos dias de hoje. Eu caminho para encerrar aqui. Quando Deus libertou Israel, veja, o propósito não foi somente entregar uma terra, mas foi um relacionamento e uma identidade sendo impregnada naquele povo, a ponto de que todos olhassem para aquele povo, entenderiam que eles têm um Deus vivo e verdadeiro. O que nós precisamos entender é que as promessas que estavam sobre este povo, elas caem sobre nós da noite de hoje. Então, ali para cá, o propósito de Cristo ter morrido naquele Calvário e a graça dele ter entrado naquele Egito foi para nos libertar, não somente para a gente usar um terno, usar um vestido, usar uma bela roupa, mas foi para que nós nos relacionemos com Ele. E através do relacionamento com Ele, as pessoas que estão do lado de fora possam ver a glória dele refletida
Aleluia. Eu não sou um pregador saudosista. Mas tem dia que eu estou lá em casa e eu fico dizendo: Jesus, o que está acontecendo conosco? Será que você não consegue se perguntar algumas coisas, não? O que está acontecendo conosco? Nós estamos tão acomodados e rotineiros. Nós entramos no culto como esse, vemos uma apresentação como essa, cantamos louvores como foi cantado, ouvimos a palavra como estamos ouvindo, mas parece que nada disso faz sentido para alguns que estão no nosso meio. Parece que o Evangelho perdeu o poder. Mas permita a minha sinceridade aqui nessa noite. Não é o Evangelho que perdeu o poder, é a igreja que não quer mais viver o poder. Aleluia. Pregador, mas como que você sabe disso? Esse dia eu estava no quarto, eu estava orando, e eu falava: Senhor, eu estou com saudade de as nossas crianças sendo batizadas nos nossos cultos, porque eu nasci e criado na igreja. Os nossos cultos eram muito diferentes dos dias de hoje. E eu perguntava ao Senhor: o que está acontecendo? E o Senhor trouxe ao meu coração Levítico capítulo 6, versículo de 1 a 3. E o Senhor falou comigo que o problema nunca foi o fogo. O problema são os levantadores de altar e os carregadores de lenha. Como assim? Porque o texto diz que o fogo arderá sobre o altar continuamente e não se apagará. Mas tem uma responsabilidade no texto. E qual é? O sacerdote tem que manter o altar com lenha. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus gritou na minha alma. O que está acontecendo hoje é que os carregadores de lenha não estão mais carregando. Aleluia. Então perceba, o problema não é o fogo, mas são as nossas prioridades, como a irmã já falou aqui hoje. E me permita a minha sinceridade. Mas eu me lembro, sou todo pastor Manuel de Paulo na igreja do Aston Pires. Não tinha uma bela oratória nem uma boa retórica. Mas quando ele começava a pregar, não tinha belo nenhum. Antes que o culto acabasse, eu me lembro como hoje, o Espírito de Deus descia no meio do círculo de oração. Aquelas irmãs levantavam com autoridade e começavam a profetizar de frente para a mocidade. Descia um temor na mocidade, o quebrantamento. Os adolescentes eram batizados com o Espírito Santo. As crianças eram impactadas pelo poder de Deus. O pecador que vinha ver o nosso culto levantava e gritava: eu quero esse Jesus para minha vida. E a pergunta é: Israel, o que está acontecendo conosco? E o Espírito Santo gritou na minha alma que nós precisamos voltar com sinceridade para o relacionamento. E o que é sinceridade no relacionamento? É ter fome de Deus, é ter desejo por Deus a ponto de que muitos não podem querer, mas nós vamos nos levantar e vamos dizer: Deus, eis-me aqui, faz através de mim. Por quê? Porque eu entendi que eu sou novo santo. Nós precisamos entender que não dá para viver do jeito que dá. Porque o Evangelho é poder de Deus para a nossa vida. Ah, irmão, eu encerro aqui nessa noite. Eu me lembro do dia que Jesus me selou com o Espírito Santo. Com 6 anos de idade, na sala da minha casa, brincando de mim. Eu, Daniel e Ali, meus irmãos, Daniel também pregador, minha irmã Levita na casa do Senhor. Nós nos reunimos na sala para brincar de culto. E nós fomos iniciar o culto com oração. Minha mãe na cozinha fazendo janta, meu pai estava trabalhando. E de repente o Espírito Santo
E o adolescente se levantava com autoridade e dizia assim: manda dizer ao Senhor para a igreja do Senhor. Ai, irmão, você não está com saudade dessas coisas, não? O que está acontecendo conosco? Ei, pai, pergunta o teu filho com muita simplicidade. O que ele quer ser quando crescer? E não se assuste. Sabe por que eu digo isso? Porque eu me lembro com clareza que a professora da escola dominical, ela nos fez uma pergunta quando criança. Eu me lembro, pastor, eu disse quando ela me perguntou o que eu queria ser quando eu crescer, eu disse que eu queria ser pastor e pregador. As meninas diziam que queriam ser levitas e missionárias na casa de Deus. Sabe por quê? Porque nós viemos de um tempo em que o relacionamento era muita prioridade dentro do nosso lar. E hoje, pergunta para o seu filho. Ele vai dizer que ele quer ser digital influencer, YouTube, jogador. Não que isso seja errado, mas ele vai dizer tudo isso menos alguma coisa no reino. Sabe por quê? Porque as nossas prioridades estão invertidas. E nós, como igreja do Senhor, precisamos ouvir a voz, guardar e viver. Não dá para a gente ser raso. Não dá para a gente entrar aqui e viver de qualquer maneira no Evangelho. E que a nossa oração possa ser essa: Jesus, faz de novo. Se alguém do meu lado não quer, eu quero ir de novo. Mas faz de novo. Não deixa eu entrar por estas portas e ouvir a palavra, ouvir o louvor e voltar para dentro da minha casa do mesmo jeito. Mas que quando eu sair por estas portas, que o culto possa continuar na minha vida, que o culto pode continuar dentro da minha casa. Ai, irmão, entra na tua casa hoje e diga: Deus, desce aqui, habita aqui, fica aqui, não sai daqui, deseja a presença dele. E você verá o que ele vai fazer dentro da sua casa. Ei, jovem, deseja a presença dele, e você verá o que ele vai fazer na sua vida. Igreja do Senhor, deseja a presença dele, e você verá o que ele irá fazer na sua vida. Esse bairro vai ficar pequeno pela glória de Deus indo a essas ruas. E a nossa oração vai ser: Jesus, faz de novo. Jesus, faz de novo. Jesus, faz de novo. Para os nossos cultos. E que quando o pastor der a bênção apostólica, ninguém consiga ir embora. Faz de novo. Quando a oportunidade for distribuída, que o adolescente, o jovem, uma irmã que seja, receber a oportunidade, você possa entender que é Deus que está falando através desta vida. E a nossa oração é: Jesus, faz de novo. Acalenta o coração da nossa mocidade, faz de novo. Acalenta, Senhor, os nossos adolescentes e faz de novo. Jesus, as nossas crianças, Jesus. Toca nelas, porque se o Senhor não quiser a vida delas, o mundo está aí esperando para levar, para traçar, para consumir. Jesus, faz de novo. Porque nós ouvimos a tua voz. E nós entendemos que não dá para viver sem tua presença, Jesus. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Toca nessa minha irmã, Jesus. E faz de novo na vida dela. Acalenta, Senhor, a nossa alma. E que possamos sair daqui nessa noite com a fome da tua presença. Com fome de relacionamento com o Senhor.
você conseguir levantar só da oração. Depois que você já tiver todas as suas forças desfalecidas na oração. E agora dele te tocar e te renovar. Que o desejo do nosso coração seja esse. Qual é? Viver a vontade de Deus. Viver o relacionamento com Ele. A ponto de nós entregarmos por completo diante da presença dEle. Eu te convido nessa noite, coloque sobre os seus pés. Eu encerro nessa noite dizendo que não foi Israel que gritou no Sinai para Deus descer, mas foi Deus que desceu para revelar o relacionamento com aquele povo. Que a minha oração é: Deus, desce aqui no Xingri-Lá hoje. Desce aqui hoje, Deus. E toca-nos a ponto de nós entendermos que nada mais importa que não seja a tua presença. Que nada mais nos importa que não seja a sua glória. Tenha liberdade, Jesus, aqui nessa noite. Tenha liberdade, Jesus, aqui nessa noite. Só a tua presença. É Jesus, liberdade nessa noite. Caiu, não se pode comparar. Nada que existe pode se igualar. Nós precisamos, Jesus. Com a tua presença. Nós precisamos, Jesus. Com a tua presença. É a tua presença. É a tua presença. Me faz descansar. E me faz esperar. E me faz confiar em ti. É a tua presença. Eu quero te fazer um convite ousado aqui nessa noite. Eu quero te fazer um convite ousado, porque eu sinto graça amanhã de Deus aqui nessa noite. Eu te convido agora a sair do seu lugar e vir à ponta desse altar. E se você estiver querendo viver algo extraordinário da parte de Deus, eu te convido